1789. Uma reunião em um pequeno ginásio da França mudava o mundo para sempre. Em uma quadra de tênis, franceses juraram não desistir até que uma revolução fosse estabelecida. O que aconteceria na década seguinte na França mudaria a história do mundo. À direita do ginásio estavam os girondinos, que buscavam devolver a estabilidade para a França e queriam estabelecer uma constituição criadora de regras para os reis. Que isso, velho. Não deu o contexto histórico da Assembleia dos Estados Gerais. Não deu. Só falou que os franceses estavam lá suave, aí chegou pra bagunça a Assembleia Nacional Constituinte. À esquerda sentavam os... Olha a diferença de retratação, ó. Os girondinos sentadinhos, organizados, olhando, pá. E agora olha os jacobinos. de regras para os reis. À esquerda sentavam os jacobinos. Olha como é uma retratação difamatória. Olha isso, velho. Como não é harmonioso. Olha isso. Radicais que defendiam iluminar a sociedade a partir da completa ruptura com o passado e a construção de uma nova sociedade, uma nova natureza humana, cujos poderes seriam ilimitados. Olha isso, velho, nada a ver, nada a ver. Ó, falou tudo por cima, natureza humana, poderes ilimitados, tal. Então, se vende a ideia de que um lado é um lado mais light, que pensa em regras, numa ordem, em algo que, como eu havia falado, né, nos vídeos anteriores, garante uma certa estabilidade do sujeito na ideologia dominante. Porque, claro, né, você imagina, quem que vai querer mudar as coisas do dia pra noite? É uma coisa difícil de se pensar, né? É um negócio complicado. Tipo, é uma ruptura psíquica grande, demanda um esforço grande, né? Agora, você tem um lado que estabelece as regras e o outro quer destruir elas, colocar um poder ilimitado que você não sabe qual que vai ser o desfecho. Olha as ideias, velho. Como se os girondinos não tivessem poder ilimitado. Como se a burguesia não tivesse poder ilimitado. Como se o rei absolutista não tivesse também poder ilimitado. Os dois lados possuíam uma coisa em comum. Nos próximos anos, seriam enterrados juntos, sem glamour, em meio ao lamaçal e sangue, com os ossos dos reis e rainhas e mais 40 mil franceses. Não há cidade, castelo ou igreja que não guarde reflexos do ano em que revolucionários fariam de tudo sob o argumento de lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade. O cara tá falando mal da Revolução Francesa. O derramamento de sangue mancharia a história da civilização e acabaria respingando no Brasil. Olha isso, velho. Nos últimos 1000 anos, os pequenos feudos tinham vivido cada um com suas próprias regras. Não existiam decisões centrais e cada local levava a vida à sua maneira. Para poder defender a ideia de liberdade das pessoas, né? De que cada um vivia do seu jeito. E não é bem isso não, hein? Não é bem isso não. Os camponeses não tinham direito de viver como eles bem entendiam. Existia uma outra forma de compreensão de coletividade diferente do que a gente tem hoje, de sociedade, né? Porque acho que o processo inaugural da burguesia como classe social vem a partir da concepção de uma individualização do processo social. Então você passa a se entender o sujeito muito mais como um eu do que como um grupo, né? Mas esse sentimento de comunidade, ele não tá ligado à ideia de um processo de autodeterminação, de formação do povo. Ele tá ligado mesmo a uma estrutura tão conservadora de poder que os estamentos, né, as castas medievais, se enxergam enquanto comunidades dentro do estamento, porque elas estão tão inseridas que elas não se veem como mais nada, sabe? É um princípio de natureza humana. Não é a mesma coisa da coletividade socialista, tá ligado? As invasões muçulmanas na Europa já não eram tão frequentes. Os reis defendiam um território e proporcionavam estabilidade. Era um novo momento da civilização, que seria alçado a novos desafios. Foi na França que o rei Luís XIV fez da falta de regras e limites para gerir o seu território um espetáculo de centralização. Luís XIV e seus herdeiros... Só falta ele meter que esse espetáculo de centralização, que eles são contra a liberdade, blá blá blá. É o mesmo papel do Estado, porque o Luís XIV vai falar que o Estado sou eu, l'état c'est moi. Tá maluco? Construíram obras faraônicas e impuseram uma mentalidade de que o rei era o próprio Estado e a própria lei. O período ganhou o nome de absolutismo, pela figura do senhor absoluto, que era incorporada pelo rei. Ele não vai falar que a burguesia defendeu esse modelo para garantir seus negócios. Não vai falar. Esta postura semelhante à de um faraó do Egito Antigo parecia inadequada com a estabilidade que permitia indivíduos ascenderem economicamente pelo comércio. Quê? O quê?
Não, para. Achar que os camponeses tinham essa liberdade, meu amigo, primeiro, quantos por cento você acha que tinham? E segundo, os senhores feudais tinham que libertar os camponeses dessa condição. Ninguém pegava o recurso, vou lá comercializar. Isso não existe, não existe. Fora que o comércio era concentrado na mão de companhias, de determinados grupos sociais burgueses, que vão controlar o fluxo comercial nas companhias de comércio das Índias ocidentais, orientais, de vários países, da França, da Inglaterra, da Holanda. Vai falar que as pessoas tinham a livre iniciativa de ir lá comercializar, não sei o quê. Não, isso é herdado. Isso é hereditário. Que isso? A corte precisava de cada vez mais dinheiro para sustentar suas decisões, e os comerciantes estavam insatisfeitos com os altos impostos. Comerciantes, não é burgueses não, né? Entendi. E os rumos da economia francesa. O estopim foi quando a França, para enfrentar a Inglaterra, financiou a Revolução dos Estados Unidos, antiga colônia do Reino Inglês. Era o esgotamento da economia francesa e o início do fim. O que tudo isso tem a ver com o futuro da política mundial? Em meio à estabilidade francesa, alguns pensadores começaram a criticar o período que viviam e moldar a opinião do povo. Os aquecidos salões de debate em Paris dariam voz a uma biografia que não mais seria esquecida pela humanidade. O suíço Jean-Jacques Rousseau. Foi Rousseau que afirmou incansavelmente que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe. Junto de outros pensadores como Voltaire e Diderot, inaugurava uma nova era. Uma era com a crença de que a prosperidade e a propriedade privada destruíam o caráter da humanidade. Espalhar a tese de que o problema da sociedade que viviam era consequência do desenvolvimento do comércio e do cristianismo fez com que resolvessem escrever enciclopédias, que prometiam organizar o conhecimento da humanidade, colocando o comércio e a igreja como fatores ruins. Pra poder falar que esses iluministas... Nossa, velho. Meu Deus. Usando exclusivamente a razão. A criação exaustiva de diversas enciclopédias críticas ao governo e à igreja os fizeram ficar conhecidos como enciclopedistas. Para muitos, a Revolução Francesa... Não é iluministas não, né? ...começa na queda do rei. Para os mais atentos, começou nos livros. O que é o iluminismo francês? Resposta. O iluminismo francês é resultado de um longo processo de secularização da cultura que começa já no final da Idade Média e que se estende até a época dos enciclopedistas. No terremoto de Lisboa em que Marquês do Pombal subiu ao poder, um dos pensadores franceses que moldou seu pensamento escrevera: "O Deus cristão é vingativo e opressor." Olha, é Deus Vult total, velho. Nossa, é o mais conservador do catolicismo, velho. Nossa senhora. O projeto de dar fim à influência da religião e iluminar a nova era da razão era chamado de secularizar a cultura. Na Inglaterra, pensadores começaram a alertar as novas consequências trágicas de inventar novos direitos e querer construir a natureza humana jogando fora as tradições e religiões de forma arbitrária. Um novo governante não podia romper os direitos naturais de um homem. Que isso. Para poder defender o liberalismo e o conservadorismo do John Locke, do Burke, do Hume. É isso. Bom demais. Aqueles direitos que nasciam com ele. O direito à vida, à propriedade e a busca pela felicidade. Os 3 princípios lockeanos e que estão na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Os franceses resolveram ignorar e dar continuidade ao projeto de revolução. As linhas ideológicas que foram herdadas. E lá, o ex-fumante. Lá, quem apareceu. Porra, apareceu. Não, sem apertar F no chat, gente. Sem F. F é pra prestar respeito. Foda-se. Not F. Exatamente. Not F. Nunca mais ouvi nada dele. Estranho. Será que ele tá sumido? Também não era exatamente a mesma. Não é a mesma coisa você ter lido John Locke, por exemplo, e você ter lido Voltaire ou Rousseau. Certamente não é a mesma coisa. Você vê que a Revolução Francesa provocou horror na Inglaterra. Quando você lê o livro do... Imagina que sociedade boa devia ser a Inglaterra, né? Mas é engraçado, porque a gênese da defesa do pensamento conservador tá toda nisso. Na defesa de um tipo de sociedade que funciona. Mas que nunca se pergunta, funciona pra quem? Você joga na imaterialidade, na subjetividade? Funciona pra todo mundo, porra. Tava todo mundo feliz na Inglaterra. É isso. Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. O livro do Edmund Burke foi um sucesso danado. Todo mundo na Inglaterra ficou assustado com aquela sangueira da França.
A Inglaterra tinha tido sua sangueira também, mas por outro motivo, por motivo religioso, né? Uma coisa é você enforcar. Ah, só isso, só pelo motivo religioso. Entendi, a Revolução Gloriosa não teve nada a ver com a tentativa do parlamento composto pelos Whigs em assumir o poder. Não. Católico, outra coisa é você enforcando todo mundo aí. Caralho, velho. Pelo amor de Deus.